Como devemos reagir diante do medo? Eu quero compartilhar uma história do rei Josafá, que está no segundo livro de Crônicas, capítulo 20. Josafá era um rei de Judá que estava agindo de uma maneira que agradava o coração de Deus. Ele andava segundo os caminhos do Senhor. Ele havia promovido já uma grande reforma religiosa e civil na sua nação. Então Josafá estava caminhando de uma forma vitoriosa. Quando de repente ele foi informado de que uma grande multidão vinha contra ele para tomar as suas cidades, para tomar o seu reinado. Josafá, então, foi acometido de medo. Se nós lermos ali, segundo Crônicas, capítulo 20, a parte A, do versículo 3, diz assim: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Querido, muitas vezes eu e você, quando somos acometidos de uma notícia difícil, de um problema ou de uma situação com a qual nós não sabemos como reagir, o medo nos acomete. E algumas pessoas têm diferentes reações diante de uma situação que traz medo. Então, alguns se retraem. É aquele momento que a pessoa está com ímpeto, está com uma coragem, ela está confiante, mas ela se retrai diante de algo que traz medo. Outras pessoas se desanimam completamente. Puxa vida, agora que eu estava aí buscando a Deus, agora que eu estava orando, agora que eu voltei para a igreja, então agora que eu decidi resolver a minha vida, e essa situação vem e o medo então a desanima, de tal maneira que alguns até desistem de caminhar com o Senhor. Outras pessoas desistem de lutar, desistem da vida, desistem do casamento. Outros fogem das consequências das suas atitudes por causa do medo, não querem enfrentar aquela situação, então fogem, abandonam o seu cônjuge, abandonam os seus filhos, abandonam o trabalho, abandonam a igreja. As pessoas fogem diante de algumas situações que trazem medo a elas. Mas quando nós olhamos para a história de Josafá, a Bíblia diz que Josafá se pôs a buscar ao Senhor. Eu quero encorajar a você, ao mesmo tempo que quero encorajar também o meu coração. Eu acredito que a Bíblia nos encoraja a ter as mesmas atitudes que os homens que venceram tiveram. Nós vemos aí que Josafá se pôs a buscar ao Senhor, apregou um jejum em toda a nação, e toda a nação começou a buscar a Deus. E então Deus levantou um profeta naquele lugar e disse: olha, a peleja não é de vocês, mas é de Deus. E foi feita então ali toda uma estratégia onde o exército de Josafá foi adorando a Deus, foi louvando a Deus em todo o tempo, nem precisou guerrear, porque os próprios inimigos se destruíram uns aos outros, e durante 3 dias eles tiveram que recolher os despojos daquele exército que se auto-aniquilou. Então nós olhamos essa história de um homem que teve vitória, porque ele se dispôs a buscar ao Senhor. A nossa vitória muitas vezes está na atitude com a qual enfrentamos o nosso medo. Se nós decidirmos agora buscar a Deus e acreditar que Deus nos ama, que Deus tem o melhor para nós, que Deus deseja fazer o melhor para nós, então nós já estamos com meio caminho andado para a nossa vitória. Muitas vezes quando nós falamos assim, vamos buscar a Deus, as pessoas pensam que buscar a Deus é apenas orar, mas eu quero dizer para você, buscar a Deus também é procurar conhecer o que Deus diz a respeito daquele problema. Você está com um problema familiar, Deus ele fala sobre o perdão, Deus ele fala sobre reconciliação, Deus ele fala sobre famílias prósperas, abençoadas. Então há promessas de Deus para as nossas famílias. Você está com um problema financeiro, então Deus tem promessas na área financeira. Você está com um problema de enfermidade, Deus tem promessas de cura sobre a área da nossa enfermidade. Então nós podemos buscar ao Senhor, buscar compreender o que Deus diz acerca daquela situação que quer nos trazer medo. Nós olhamos muitas vezes Deus dizendo na palavra, durante toda a Bíblia, não temas. Não temas, muitas e muitas vezes. Por quê? Porque o temor muitas vezes paralisa o nosso coração. Mas quando nós buscamos a Deus, mesmo diante do medo, nós abandonamos o temor e confiamos de que Deus vai cuidar de nós. Querido, então nós começamos a buscar entender o que Deus tem para nós. A partir do momento que eu e você entendemos qual é a promessa referente àquele problema que estamos enfrentando, aí sim nós vamos orar, confiados na promessa, confiados na misericórdia, no poder e no amor de Deus por nós. Então, buscar ao Senhor não é apenas orar, mas compreender o que Deus diz acerca daquela situação. E aí sim orar baseados e confiados nas suas promessas que são fiéis. Eu quero exortar você a, diante do medo, diante daquilo que te atemoriza, buscar a Deus,
orar, buscar compreender e ter a vitória para a glória do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus.